irmãs? Oraram bastante, né? Oraram bastante, louvaram bastante. Já fez sua parte, né? Quero ler com vocês, irmãos e irmãs. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 19 até o 24. Vamos colocar mais um tijolinho na construção do nosso conhecimento da palavra de Deus acerca da nossa vida na terra, nossa vida com os bens, com o dinheiro, para que nós possamos ser libertos, né? Amém? Então diz assim a Bíblia, olha: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse versículo da Bíblia, ele faz parte do Sermão do Monte, que é lá Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, todos nós deveríamos ler de tempos em tempos, porque ali está todo o conhecimento de Jesus e que ele queria passar para nós. E ali está o miolo do seu ensino. Ali Jesus fala sobre a justiça, a espiritualidade, a vida no reino de Deus, e vai assim por diante. Com isso também Jesus está mostrando que o nosso coração, ele tende a se apegar ao que valoriza e àquilo que nós vemos. E o dinheiro, com seu poder, influência, ele é um dos maiores concorrentes à soberania de Deus no coração das pessoas. Aqui, quando Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, ele está usando a linguagem da época, onde era comum que escravos servissem a um único senhor. Ali tinha bastante escravo, né? Era a cultura corrente, onde os escravos faziam parte dos mais ricos, e os escravos não podiam servir a dois senhores, mas tinha que ser um só. E Jesus então mostra que tentar agradar aos dois senhores com vontades diferentes é impossível. E no caso aqui, ele comparou Deus e as riquezas, e a sua direção bem oposta, é Deus e riqueza. E o termo grego aqui para riqueza é aquela palavrinha que nós já ouvimos muito tempo, né, na vida da igreja, que é mamon. O mamon, que pode significar o Deus das coisas materiais, o Deus do dinheiro, ou até Jesus deu uma personificação às riquezas com Mamon, que era um Deus, né? Um Deus da época. E ele falou: então, você serve ao Mamon ou a mim?
Não tem como servir a dois. É só um. E esse versículo que nós lemos, esse conjuntinho de versículos que nós lemos, ele mostra, ele confronta diretamente quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Jesus não disse que é difícil servir a dois senhores, ele disse que é impossível servir os dois senhores. E a gente vê como que ele compete com a gente, né? Onde o dinheiro chega, ele causa efeito. Onde o dinheiro chega, ele é uma coisa. Qual é o fascínio das pessoas em relação ao dinheiro? Esses dias a pastora foi lá no recanto lá para a gente arrumar umas coisinhas lá para o jantar dos casais. Eu falei: você vai de carro, eu vou de bike. Estou querendo dar um pé na morte. Eu fui de bike, tranquilo. E numa daquelas, tem duas subidas lá bem boas, né? Quem pedala daqui lá? Pedala? Ó, que coisa. O que mais? Aí, ó, ali. Tem duas subidinhas brabas ali. Se você vai só de carro, você não percebe, porque carro é carro, né? Hein, Frank? Duas subidinhas boas. Numa das subidinhas boa, aquela que você olha só para o chão, que se você olhar para frente você não vai? Não dá coragem? Tá olhando para o chão, eu vi uma moeda, R$1. Olha que coisa interessante. Fiquei R$1 mais rico. Parei, peguei aquele real. É porque dinheiro é assim, né? Eu primeiro passei o pé, falei que não era pegadinha. Já viu aqueles calçadas que tem na cidade grande, que tem as moedas agarradas no chão, eles colam, o bestão ir lá e ficar tentando tirar. Aí eu passei o pé, saiu, falei, opa. Aí catei a moedinha assim, olhei para o lado, não tinha ninguém, né? Só tinha os passarinhos. Aí coloquei, guardei, continuei pedalando. Daí veio na minha mente: será que não tem uma maleta de dinheiro jogada assim no canto? Aí eu fiquei viajando. Nossa, se eu achasse uma maleta de dinheiro, o que você faria que você achasse uma maleta de dinheiro? Agora eu peguei 6, né? O que você faria se achasse uma maleta de dinheiro? Hã? Devolve? Tá certo. Ó, tá vendo? É isso que tem que fazer. Mas se eu tivesse que devolver? O dinheiro é uma ordem de compra à vista e ao portador. Achado não é? Vai por aí não, tá? Vai por aí não, que é coisa do demônio. É o demônio. Quando você ouvir essas coisas da sua cabeça, é o demônio. Aí tá bom. Aí eu fiquei variando, né? Fiquei pensando assim, falei, nossa, que se eu achasse uma maleta de dinheiro. Bom, o que eu quero dizer é que onde o dinheiro chega, tem efeito. Que coisa, né? Onde chega, tem um efeito. Na maioria das vezes, negativo. O negócio, ele foi feito uma coisa, literalmente, do diabo. Se você parar para estudar a origem do dinheiro, Jesus já falou. Depois você procura na Bíblia, que Jesus falou que todo dinheiro ele tem uma origem iníqua, desde o seu começo. A origem do dinheiro ele é iníqua. Não pareceu como coisa boa. Mas isso aí é outro papo. Mas ele entra e causa. E Jesus está falando assim: olha, quando vocês servem a Mamon, a vida de vocês vai virar um caos. Porque você vai ficar correndo atrás dele o tempo inteiro. E é o tempo todo. Você vai correr atrás, a gente vai ser fascinado por ele. Quem tem quer mais, quem não tem quer ganhar. O povo esconde. É uma coisa que ela é diabólica. Bom, às vezes, quando o desejo por ser, né, por status, conforto ou segurança financeira, ela supera o nosso compromisso com Deus, Mamon é o nosso Senhor. Quando as decisões importantes são guiadas pelo lucro e não pelos valores do reino de Deus, é Mamon na frente. Quando o trabalho, o consumismo, a busca por estabilidade tomam lugar da dependência de Deus,
Mamon está na frente. É sempre o outro senhor. É o outro senhor. E aí, para você e eu, a gente pensar, você se sente mais seguro quando tem dinheiro no banco ou quando está em oração? Tem que pensar. Você se sente mais seguro quando você tem lá uma verba que você pode sacar um dia ou quando você está em oração? Se é o primeiro, Mamon é o nosso Senhor. Se é o segundo, é Deus que é o nosso Senhor. E eu vou dizer uma coisa a você, e eu quero aprender isso todo dia, porque a origem da avareza, ela tem muitos, diferentes, né? Aquela pessoa que é muito pobre quando era criança, ela sempre vai ter medo de ficar sem dinheiro. Passou muita necessidade. Eu passei muita necessidade lá quando eu era criança. A gente vivia de caminhão de mudança para baixo e para cima. Lá em Londrina, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, casa... minha mãe dizia que quando o caminhão de mudança passava na frente, o guarda-roupa já desmontava. O guarda-roupa já ficava no chão. A minha tia, ela tem, já falei para vocês, 100 anos, né? Mas ela guarda ela gosta de, quando recebe lá do INSS, ela tem que dar o dinheirinho na mão dela, porque ela gosta de pegar e ela amarra umas roupinhas lá. Umas roupinhas para não falar outra coisa. Ela amarra outra coisa. Aí ela amarra. E aquela coisa de guardar, né? Assim, guardar, juntar, né? Aí um dia, a gente conversando lá em casa, disse assim, viu, por que será que tem esse sentimento, né? Aí a minha cunhada falou assim, necessidade, Fábio. Passou muita necessidade na vida, e aquele tempo atrás, 100 anos atrás, ou 80 anos atrás, é difícil, mais difícil a vida do que hoje, é ou não é? É mais difícil. Muita necessidade, isso marca as pessoas. E aí a gente cresce, né, com aquela insegurança. A gente tem que ter coisas. Segura. Já por isso que os ricos, muitas vezes, apesar que é rico, mas já cresce, já desapegado, porque não tem necessidade. E vai que é o que nossa, né? Aquela coisa que a gente fala. Rico quebrado, para nós seria lucro, né? Vai, a coisa vai, e eles arriscam, falham, arriscam de novo, e falham de novo, até dar certo. Mas não tem medo. Mas quando a gente ora, a nossa segurança deve estar nele. Porque quando ele é a nossa segurança, irmãos e irmãs, vou dizer uma coisa a você, a gente é tão liberto, não é verdade? É tão liberto, porque ele é o nosso sustento. Que riqueza é ele, o dono, o Senhor dos senhores, o Rei do universo, aquele que tem tudo sob controle, e a gente fica aí catando, com medo de perder essas merrecas que a gente tem, não é? Essas coisas poucas. E quando a gente desenvolver a nossa vida, que é Ele, quando você ora, você se levanta enriquecido, você será um homem liberto, uma mulher liberta. Amém? Qual é a minha necessidade? Não sei, é Deus que vai cuidar. Qual é o meu futuro? Meu futuro é loucura pensar no futuro. Esse dia eu comprei uma passagem de avião aqui para uma pessoa, para setembro, eu falei, meu Deus, é muita fé que vai estar viva, né? É muita fé que vai estar viva. Vai passar para setembro, meu Jesus, é a coisa séria. Então é o futuro, aquele medo escravizante. Bom, 1 João capítulo 3, verso 17. Veja assim, olha, quem tiver bens do mundo e vendo o irmão necessitado cerrar-lhe o coração, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? A contribuição verdadeira, ela é um sinal grande de conversão. A idolatria das riquezas, ela é uma das mais fortes e sutis do nosso tempo. Muitas pessoas vivem oprimidas pela tirania do dinheiro, que é um senhor cruel, chamado Mamon.
O convertido, porém, é alguém que reconhece que as riquezas são instrumentos e não são deuses para direcionar a nossa vida. E a conversão a Jesus Cristo implica uma mudança de valor. O que antes era central como o dinheiro e as posses, agora cede lugar ao serviço e à generosidade. Ela muda de lugar. Sem Cristo, o dinheiro é o centro. Tudo que você faz, você gira em torno dele. Com Cristo, a cruz é o centro. Tudo passa a ser em volta, para servir ao Senhor dos Senhores. E isso muda muito. Aqui o apóstolo João, ele pergunta, ali no texto que nós lemos, 1 João 3,17, e ele fala: como pode alguém ver a necessidade de fora e não fazer nada? Aí, quando a fé, ela alcança o bolso, sabemos que ela é verdadeira. Às vezes a gente vê o povo brincar, né? Não vai batizar alguém assim, tem que batizar, tem que molhar inteiro a pessoa, assim, molhar, né? De preferência que batizar de calça, para o bolso entrar. É, não é? Põe o bolso aí dentro d'água, porque às vezes você levanta, glória a Deus, mas aqui tem aquele escorpião aqui que não põe na mão de dentro para nada. É escravo. Qualquer coisinha que acontecer na finança dessa criatura, ela vai ficar desesperada. Vai beijar o cachorro, chutar a mulher, vai mal-humorado, a vida vai acabar, não sabe o que vai fazer mais da vida, e vai ficar um caos. Mas quando entra inteiro, aí a conversão, ela se mostra. Tem um sujeito, Hugh Martin, ele disse assim, olha, com sabedoria: se a religião de uma pessoa não afeta a maneira como ela usa o dinheiro, a religião desta pessoa é vã. Quando a fé vem, todas as áreas da nossa vida ela é convertida, inclusive a destinação do nosso dinheiro. Se antes eu acumulava, agora eu distribuo, que quanto mais eu distribuo, mais vem. Essa é a matemática de Deus. Matemática do mundo é: quanto mais eu junto, mais tenho. Essa é a matemática do inferno, do avarento. Mas a matemática do céu é distribuo, porque quanto mais distribuo, mais vem. Sabia? Às vezes eu disse no passado assim, ó, aquele que pensa que se tivesse mais dinheiro, daria mais, está completamente enganado. Porque quem não distribui com pouco, jamais distribuirá quando tiver muito. Porque é princípio. E é bom ficar perto de gente generosa. Amém? Você gosta? Generosa. Eu aprendi muito lá na igreja de Curitiba. Porque eu cheguei lá avarento. Aí, com o tempo, algumas senhoras da igreja começaram a mudar a minha vida com a generosidade. Tá bom lá embaixo, hein? Oi? Fecha a porta ali para nós, senão o povo vai começar a dançar aqui. Aí, como eram generosas, né? Ela dava para as meninas, dava para mim, dava para a esposa, em momentos específicos. Eu ficava assim admirado de ver generosidade. E aquela generosidade começou a me afetar também. E eu comecei a querer fazer o mesmo que elas faziam comigo. Aí eu experimentei ao longo do tempo aquele verso que diz, está aqui mais para frente, a gente fica adiantando as coisas, né? Mas aquela coisa que diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. De Atos capítulo 20, verso 35. Comecei a gostar de fazer. Porque generosidade, ele gera generosidade. Amém, querido? Não é? E a Bíblia aqui nos ensina que quando alguém se converte verdadeiramente, até a sua relação com os bens materiais, elas mudam. E não há conversão verdadeira que não desemboque numa contribuição verdadeira. O convertido não contribui por obrigação, mas por prazer, como parte da sua nova
natureza em Cristo. Aquele que se converte, ele sabe que não pode reter. Tem uma frase que eu nunca consegui decorar direito, mas é mais ou menos assim. Não é bobo aquele que dá o que não consegue reter. E não é tolo aquele que retém aquilo que ninguém consegue tirar. Pegou? Não pegou? A galera não pegou, então um monte de gente não pegou também. Então, não é tolo aquele que dá aquele que não consegue reter. Eu não posso reter dinheiro, não posso reter coisas, não posso reter um monte de coisas. E não é bobo aquele que retém aquilo que ninguém pode tirar. O que é que ninguém pode tirar de nós? Fala, filha. O que é que ninguém pode tirar de nós? Cristo. Ninguém pode tirar Cristo de você, pode? Coisas tiram. Cristo ninguém tira. E tem gente que faz o contrário, que retém aquilo que os outros ficam de olho, por isso que não tem paz. O rico não tem paz. Eu gosto muito de ler Eclesiastes. Se você é um sujeito atribulado, isso é de nós. Isso aqui tá. Não brinque com dinheiro. Não brinque. Você pensa que dinheiro não é assunto espiritual? Você pensa? Vou dizer uma coisa para você. A Bíblia fala 2.285 vezes sobre o dinheiro. E fala menos de 300 vezes sobre o reino dos céus. Sabia disso? Por quê? Porque o ser é agarrado. Ele é agarrado na terra. Garra na terra. O ser celestial, ele não garra na terra. É por isso que Jesus falou a diferença entre joio e trigo. Você sabe qual a diferença entre joio e trigo? Plantam trigo aqui perto? Depois da cana, só cana. Plantam trigo? O dia que tiver trigo por aí plantado, faz o teste. O joio parece muito com o trigo. Ele é idêntico. Cresce igual. Você cata uma moita, puxa. O que sair é trigo. O que não quer sair é joio. O joio sempre está agarrado na terra. É sempre na terra. O joio é oco. O trigo tem semente. Por isso que todo aquele que é agarrado nesta terra, ele não é trigo, é joio. Porque o joio agarra nesta terra. E as pessoas são doentes por causa do mamão. Porque afeta toda a sua vida. O jeito que é, o jeito que fala, o jeito que lida com as coisas, o jeito que pensa, o jeito que lida com o outro, tudo influencia. Influencia tudo. Não pensem vocês que isso é coisa pouca, porque não é. Ele é agarrado. E isso faz grande diferença. Deus, quando nos converte, Ele converte a nossa vida em relação a esta terra. Porque Ele quer sempre olhar para cima. Aqui, vamos ler 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 3. Veja que a contribuição é um sinal de conversão. Agora outra coisa, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Eu passei os versos para vocês, eu queria lá na liturgia, não sei se vocês perceberam aí, estou vendo que vocês estão acendendo. Agora acendeu ali, vamos lá. 2 Coríntios 8, verso 1 a 3, presta atenção. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Presta atenção que a Bíblia sempre vai destacar aquele que é desprendido. A Bíblia nunca destaca aquele que é preso às posses. Nunca. Faz o estudo. Faz o estudo.
nunca é preso às posses, mas a Bíblia destaca aquele que não se prende. Ele fala, Jesus falou da viúva pobre, que foi lá, depositou uma moedinha, mas era tudo o que tinha. E apóstolo Paulo, em vários dos seus lugares, ele fala acerca daqueles que contribuíram além das suas posses. Às vezes aqui o verso que nós lemos fala assim, apesar da sua grande pobreza. Então, aqui a Bíblia fala o seguinte, primeiro, é a alegria da doação. E ele fala aqui no texto que nós lemos, ele fala dos crentes da Macedônia, que meio a muita prova de tribulação, não deram do que estava sobrando. Veja, quem não contribui daquilo que tem, achando que se tivesse daria mais, está enganado. E sabe de uma coisa? Vou dizer para vocês. Eu tenho 27 anos de pastor. Nunca recebi oferta de gente rica. Mas eu tinha grande tendência, como diz a minha avó, a ficar lambendo gente rica. Sabe lambendo? É ficar lambendo aquela pessoa, ficar lambendo aquela. Mas a minha tendência sempre foi, até que Deus me ensinou. Mesmo porque todas as vezes que um dia eu necessitei, não foram os ricos que me acudiram. Por incrível que eu pareça, foram sempre os pobres. Não é legal ser pobre? Fala amém, gente. Mais ou menos. Diz que dinheiro não traz felicidade. Aí tem um amigo meu lá de Guarapuava que fala assim, pastor, dinheiro não traz felicidade, né? Mas fica meio assim, né? Mas tá bom. Mas a questão é o seguinte, já que você não é rico, que seja feliz, pobre. Amém? Gente, vocês estão em dificuldade de falar bem para a pobreza, né? Tudo bem, fica tranquilo. Você não vai ficar mais pobre, não. Fica tranquilo. Vai de boa, compartilhe, né? Participe. Mas olha só, ela fala, a tribulação, aí que eu falei, né? Sempre fui acudido por pobre. Até que chegou um dia que hoje para mim tanto faz. Se é rico, se é pobre, se é A, B, C, tanto faz. Eu vou, fico feliz da companhia do mesmo jeito. É uma bênção, né? A gente vai pescar lá no meio do... Qual rio que é lá que nós pega cascudo? É o Cisa, né? A gente vai lá com o Valdeci, combinamos de lá, tarrafiado cascudo, né? Ele está com medo de levar eu, porque vai que o pastor morre, né? Melhor você ir caçar o cascudo, cara, e daí eu já come. Mas nós é feliz. Nós é feliz, olha que benção. Nós é feliz. Então, tribulação. Mas olha... Eles manifestaram a alegria abundante. E diz assim a Bíblia, a profunda pobreza deles. Gente, isso é muito rico. Acende aí, meu irmão. Acende lá o 2 Coríntios 8, de 1 a 3. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. Você percebe isso? Vê se você consegue colocar 2 Coríntios 8, 2. Que fala que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza e generosidade. Olha que coisa boa. Então, veja que ele falou que eles doaram com alegria. Então, dar com alegria é sinal de maturidade espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Coríntios 9, 7. Ele acendeu, vamos valorizar o trabalho dele? Vamos valorizar, né? Olha lá, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Vamos ler junto? E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. Este é o conceito do céu. Será que a gente pode entender isso, irmão? Esse é o conceito. E ali, 2 Coríntios 9, 7... Deus ama o que dá com alegria. E a alegria é a música da fé verdadeira. Quando o coração canta, a mão abre-se com liberalidade. Quem dá com tristeza ainda não compreendeu a graça. E ali no texto que nós lemos que o Paulo falou, é também a voluntariedade e a espontaneidade. Porque nada que é forçado agrada a Deus. Nós contribuímos porque queremos, não porque somos coagidos. É decisão de um espírito livre
E o apóstolo Paulo encoraja os coríntios, no verso 11: completai o já começado segundo o que vocês têm. Então, a prontidão de dar nasce da liberdade da graça de Deus. É graça, irmão, superabundante graça em nossas vidas. Viver feliz e abençoado, porque a graça de Deus sempre irá nos sustentar. Amém? Sabia? Quando você é alegre com Deus, com a sua fonte, que grande fonte, Deus, a nossa fonte. Que grande canal, Cristo Jesus. É o que Moody escreveu quando comentou o texto de Filipenses 4,19, que fala assim para nós. Eu esqueci como é que fala, deixa eu ver aqui. Filipenses 4,19. Ele fala assim para nós. Aí. E o meu Deus, vamos ler junto? E o meu Deus, segundo a sua, há de suprir tudo aquilo de que vocês, quantos creem nisso, digam eu creio. Exercita isso, irmão. Exercita isso, você vai parar de tomar remédio. Exercita isso aí. Aí o Moody escreveu: que grande fonte. Quem é a fonte? Deus. Que grande recurso. Qual o recurso? Sua riqueza. Sua riqueza. E que grande canal. Qual que é o canal? Cristo Jesus. Olha, coisa boa, né? Coisa boa que a gente vê que Jesus faz com a gente. E essa generosidade. E ali a Bíblia fala que a contribuição não é medida pela quantidade, mas pela disposição. E aqueles crentes da Macedônia, mesmo em pobreza, transbordaram em riquezas da sua generosidade. E a liberalidade é a força que transforma relacionamentos, comunidades e as vidas. Você conhece alguma família quebrada por causa de dinheiro? Por causa que o assunto é dinheiro também? Quantos conhecem alguém? Alguma família assim? Não conhece ninguém? Conheço um monte de família quebrada. Por quê? Divisão de dinheiro. Todo mundo se digladiando. Se digladiando. Por causa do dinheiro. Rolos, né? Infinitos. É por isso que o generoso não tem confusão na vida dele. Não tem. Generoso é bom de viver. E é bom até de ver morrer. Você viu? Passa no velório cheio de gente. Passa no velório assim, aquele monte de carro, gente transbordando pelas portas, os mosquitos fazendo a festa da gente, né? Que é a mosquiteira, aquele mundial de gente. Quem está lá? Quem está lá? Ei, o japonês, qual é o seu nome mesmo aí? Marco, acertei, estou chegando lá, irmão. Estou chegando lá no nome do povo. Quem está lá, Marco? Um generoso. Alguém que distribuiu, que deu, generoso. Nunca faltou nada na vida daquela criatura. O povo amava aquele sujeito, olha lá, generoso. Agora passa num velório que tem meia dúzia de gato pingado. Que o cara manda fechar na madrugada ainda para passar logo a madrugada, de manhã vai lá e já enterra de uma vez. Quem é que está lá? Mão de vaca. Mão de vaca. Munheca de samambaia. Muquirana. O que mais? Mão fechada, o que mais? Jaguara, murrinha, o que você falou? Pão duro. Não tem ninguém lá, porque ninguém gosta da criatura. A criatura nunca deu nada para ninguém. Mas o avarento desse tipo de gente é o sujeito mais generoso que existe quando morre, que deixa tudo para os outros gastar em um ano. O povo morre. Mas esse não tem amigos. Esse não tem amigos, esse não tem ninguém. Bom, aqui a última coisa, a consciência da mordomia. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Olha, diz assim a Bíblia. 1 Crônicas 29, 14. Não sai? Tudo vem de ti,
e somente devolvemos o que vem das tuas mãos. É ou não é? O cristão convertido entende que tudo que possui vem de Deus. Ele não é dono, ele é administrador, não é dono. Olha lá. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Você e eu não temos nada aqui, querido. Sabia disso? É por isso que existe 3 coisas que eu acho interessante que existe para incomodar a gente: ladrão, traça e ferrugem. E maresia, vou colocar 4. Maresia. Existe para que você não se apegue a coisa nenhuma. Ladrão rouba o que você tem. Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, primeiro mês eu fui assaltado. Beleza, foi recebido assim, é que nem a filha do pastor Armando, que já recebeu boas-vindas com o celular roubado dentro do ônibus. Eu lá, fica esperto, pessoal. Não pode ser assim lá não, né? Mas eu cheguei para deixar, acho que uma das meninas numa casa, para eu e a esposa ir num jantar desse negócio de namorado, né? Jantar dos namorados, tá bom, estava ou não estava? Quem foi? Erga a mão. Tá bom? Podia ter marmita, né, para levar para casa. Cheguei para deixar as meninas, de repente cheguei, quando eu parei o carro, já veio um cara de bicicleta parando em nossa direção. A pastora, como é paulista, já foi assaltada 3 vezes, ela olhou aquilo e bateu. Eu falei, foi-se. E aquela semana a igreja lá central tinha dado, a gente tinha acabado de chegar, tinha nos dado 2 iPhones, um para mim e um para ela. Lembro até hoje, era lançamento, 10 anos atrás, iPhone 5S, eu conheci. Gente, nunca tinha tido um iPhone. Assim, aquela coisa bonita, né? Aí o cara chegou e falou assim, passa o telefone. Eu, como nunca tinha sido assaltado, olhei para o assaltante e falei assim, não, hoje eu não posso, passa amanhã. Eu não estou podendo hoje não, viu? Amanhã nós colabora. O cara nem entendeu o que eu falei, acho que ele ficou até confuso, né? Falei, de onde apareceu essa criatura com essas coisas? Aí ele falou, dá o celular. Eu falei, não, viu, leva um só, deixa um, leva um só. Ele, não, dá os 2, dá os 2. Aí a esposa pegou os 2, já passou para ele, falou, mulher, por que dá os 2? Aí ele falou, passa a carteira. Não, viu, pega só o dinheiro que está na carteira, não dá carteira não. É muito difícil de achar os documentos, de tirar outro. Dá a carteira, rapaz. Não, só os documentos, só os dinheiro. Aí a esposa falou para o ladrão assim, ô ladrão, dá aqui sua arma que eu vou assaltar ele para o senhor, senão ele vai levar um tiro. Eu não sabia nem ser assaltado na época. E depois eu fui descobrir na Bíblia que a Bíblia fala para uma coisa para você não resistir. Ele fala resistir ao diabo, resistir às tentações, mas uma coisa ele fala que eu e você não podemos resistir. Não, mas já sortaram as crianças? É possível. Olha que beleza, que horas são? Mas não é 8h30, gente. É possível. Tá bom, fica quietinha com os pais, criança, que eu não acabei ainda no serviço. Tá bom. O que não pode resistir? Não resistais ao homem mau. Isso a Bíblia fala para não resistir. Tá bom? Depois você procura ali, na chave bíblica ali, Mateus. Não resistais ao homem mau. Então, quando vier te assaltar, não vai fazer que nem eu. Vai morrer por causa do celular. Não é verdade? Então não resista ao homem mau. E aí, aconteceu isso. Traça, o que traça come? Papel, dinheiro, come tudo. Ferrugem, come o ferro, carro, come tudo que você tem, portão. E a maresia, quem mora lá por aquele lado do sul, lá sabe que maresia vem e não sobra nada, né? É comprar dobrado. A Bíblia diz assim, eu vou dizer uma coisa a você. Nós somos mordomos. Nada que você tem, que eu tenho, é nosso, é de Deus. Sabia?
Pega aqui essa terra de Bandeirantes. Quantos donos já passaram pela terra que você pisa em cima? Quantos donos passaram naquela terra que você tem a sua casa? E quantos donos terão? Aí você fala, isso é meu, isso não é teu. Tudo aqui é comodato. É tudo passageiro. É tudo de Deus. E a gente tem que saber que nós somos mordomos das coisas de Deus. Alguém escreveu assim: mordomia não é deixar uma gorjeta sobre a mesa de Deus. É a confissão de uma dívida impagável contraída no Calvário. Contribuir não é levantar fundos, é Deus nos levantando da nossa avareza. Contribuir é aquilo que eu disse a outra vez. Uma vez chegou uma irmã e falou assim: pastor, era um culto, tinha pouca gente, e aquele culto de pouca gente, você faz uma palavra, o povo está sentado, depois da palavra você ora e as pessoas vão embora, e a gente nem tira a oferta, como se tivesse bastante gente. Chegou uma irmã e falou assim: pastor, onde é que eu ponho a oferta? Quero ofertar. Eu falei assim para ela: olha, a ignorância de pastor. Não, irmã, não precisa. Ela olhou para mim e falou assim: precisa? Eu preciso, pastor. Eu sei que vocês não precisam, Deus não precisa, eu preciso. Porque quando eu faço isso, Deus me trata a avareza. Eu olhei aqui e fiquei, ó, Jesus amado, converte o pastor. Converte o pobre do pastor. Por isso, quando você vier ofertar, dizimar ou semear na vida de alguém, não é porque a igreja precisa, claro. Nós precisamos tampar as goteiras, precisamos fazer banheiro novo, precisamos fazer um monte de coisa. Precisamos, mas não é Deus que precisa, é você e eu que precisamos desenvolver, ser tratados da nossa avareza. Porque é como músculo, se você não vai na academia, você não desenvolve os músculos, você fica atrofiado. Não precisa nem ser academia, do jeito que você faz lá na sua casa, até na cadeira dá, mas você fica atrofiado. Mas se você faz, é Deus que trata a sua avareza. E o que é a avareza? E presta atenção, que a Bíblia diz, numa lista de gente que não entra no céu, junto com a prostituição, junto com os mentirosos, junto com os assassinos, ele fala junto com os avarentos, ele coloca no meio a avareza. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E a gente precisa ser tratado da avareza. O que é a avareza? Desejo insano de ganhar, sem medida, e medo terrível de perder o que tem. Isso é a avareza. Os dois são maus. Isso é o avarento, que não dá para viver. Esse não entra. E a gente sofre quando sofre dessas coisas. A gente sofre quando é refém dessas coisas. Porque a gente não vive em paz. A gente vive mal. E a Bíblia, Jesus não nos converteu para isso. E o perigo não é possuir riqueza, mas em ser possuído por elas. A conversão, portanto, transforma essa relação. Não mais dono, mas servo. Não mais acumulador, mas distribuidor. Paulo nos lembra das palavras de Jesus. Agora, querido, só para a gente fechar aqui, a conversão autêntica se manifesta de muitas maneiras, mas uma das mais visíveis é na maneira como tratamos o dinheiro. A conversão da contribuição não é uma estratégia para arrecadar recursos, mas uma jornada espiritual de libertação do egoísmo, da avareza, do orgulho. É sinal de que nosso coração foi realmente transformado. Amém? Vou encerrar com essa historinha aqui, a gente vai orar, que nós estamos indo na campanha. Presta atenção. Certa vez, um lavrador, presta atenção, certa vez um lavrador pobre colheu uma espiga de milho que brilhava como ouro. Ele sabia que aquela espiga era muito especial. Nunca tinha visto uma daquela no reino ali onde ele vivia. Então decidiu levá-la ao rei como um presente, pois acreditava que tudo o que possuía vinha das mãos de Deus. O rei ficou tão tocado com o gesto
que ordenou que lhe dessem uma grande porção de terras férteis e animais para o cultivo. O conselheiro do rei, vendo isso, pensou: se o rei deu tudo isso por uma simples espiga, imagina o que me dará se eu levar algo mais valioso. Então levou ao rei um saco cheio de moedas de ouro. O rei olhou, agradeceu, despediu-se. O conselheiro indignado perguntou: por que o lavrador recebeu tanto e eu nada? O rei respondeu: ele deu de coração, você deu esperando receber. Ele me deu por gratidão, você me deu por interesse. O que ele plantou foi amor, o que você plantou foi ambição. Assim é a contribuição no reino de Deus. A alegria de dar sem esperar retorno é o maior sinal de uma alma verdadeiramente convertida. Que Deus trate a nossa vida, né, irmãos e irmãs? Trabalhe bastante, tenha suas coisas, mas sabe que é você que tem as coisas, não é as coisas que te têm. Deus é a fonte da nossa riqueza e do nosso sustento. Se a gente exercitar nisso, seremos libertos. Amém?